dia, o Agrofag está no ar em mais um domingo para trazer as notícias do campo e nós agradecemos a sua companhia, seja por meio do YouTube ou na KTV. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Veja o que preparamos para a edição de hoje, 15 de setembro. As máquinas estão no campo. 18% da área plantada com trigo no Paraná já foram colhidos. O clima está prejudicando a produtividade, mas para o agricultor acostumado a esses imprevistos, o resultado ainda é positivo. Dá uns 48, 50 sacos de custo, né? Não está fora, e dá até pelo valor que está hoje, é razoável, é uma renda até razoável, não é ruim. Não é ótimo, mas não é ruim. O Agrofag vai mostrar por que o oeste do estado é referência na produção de aves. No estúdio, especialistas avaliam a força da avicultura brasileira. E quem tem aviário dá um conselho. Agora eu estou ampliando as granjas aqui de 70 a 75 mil para 100 mil aves, né? Para 100 mil aves. E tenho dito sempre que para o agricultor que tem pouca terra, o melhor investimento que tem é a avicultura. A produção de mandioca foi melhor do que no ano passado. Por isso, a equipe da Fazenda Escola da FAG repete o plantio com as manivas na vertical. Vai ter dicas sobre o cultivo da cevada forrageira. E em Palotina, tem produção de queijos finos, que já foram até premiados. Você vai conhecer também a Silvana, que usa cera de abelhas para produzir velas e tecidos. A colheita do trigo no Paraná está apenas no início. Até agora, só 18% da área foram colhidos. Segundo o DERAL, parte das lavouras foi prejudicada pelas altas temperaturas, pela seca e ainda a geada. Por isso, a previsão é de que a quebra na produção pode ser maior do que os 17% estimados até a semana passada. No campo, as máquinas não param. O clima colaborou e os agricultores aproveitaram a semana sem chuva para apressar a colheita do trigo. No Paraná foram plantados 1 milhão e 100 mil hectares, uma área de 18% menor do que a do ano passado. Se a colheita anda bem, a produtividade nem tanto. Nesta fazenda, em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, a área plantada foi de 43 hectares. E de acordo com o seu Jonas, a produção está abaixo da esperada, principalmente por conta da seca na fase inicial do desenvolvimento. Deu uma boa chuva no início quando eu plantei, a chuva bem pesada até, e aí começou de faltar, né? E tivemos daí esse ano muito quente, um inverno quase como o verão, alguns dias de frio, mas para a cultura do trigo ela precisa de mais horas, mais dias de frio. Então a produção do que é o potencial da variedade e da fertilidade do solo está bem abaixo do que a gente esperava, né? Hoje deve fechar em torno de uns 100 sacos por alqueire, né? A expectativa é menos uns 150, né? Mas assim, a qualidade ela não está ruim, né? Mas tem poucos grãos, então precisa de bug, um cacho tem poucos grãos, né? Não, parece que faltou na hora de formar, não tem muito grão, né? Ele é bonito, mas ele faltou muito quente. Nesta outra propriedade, que faz parte da Fazenda Escola do Centro FAG, a área foi destinada para a produção de sementes e também sofreu com as condições climáticas adversas. De acordo com o engenheiro agrônomo Helmut Bleil, a lavoura está localizada em uma região de baixada, o que fez com que a geada tivesse um impacto ainda mais severo. Esse talhão aqui nós plantamos em final de abril, finalzinho mesmo de abril. É um material precoce, está sendo colhido agora. O material vinha se desenvolvendo muito bem, teve uma questão de clima muito favorável e teve 2 eventos aí de geada, né, nesse último mês, vamos falar assim, né? E essas 2 geadas, 2 épocas aí, trouxe dano, né? Então, à medida que o talhão vai descendo na altitude, quanto mais baixo, maior o dano, né? Então, na parte mais alta, a produtividade muito boa, pH, a qualidade do trigo muito boa, até o campo é para semente, é uma área de multiplicação de semente. A parte mais alta, muito produtiva, a qualidade de grão muito excelente. Conforme vai descendo no talhão, conforme vai diminuindo a altitude, vai prejudicando o efeito da geada. A gente sabe que o efeito da geada nas baixadas, assim, que a gente fala, sempre é mais severo, né? E foi confirmado aqui.
O Paraná é um dos estados que mais produzem trigo no Brasil. A projeção para a safra deste ano era de 3.800.000 toneladas. Mas o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, já revisou esse número, prevendo uma colheita de 3.100.000 toneladas, com o risco de que a quebra seja ainda maior. A colheita, nesse primeiro momento, ela se concentra principalmente na região norte, mas também já vai se estendendo para a região oeste, mesmo sul, mas os principais colheitas são na região norte, que foi a região que mais sofreu com a seca até agora. Nós, em junho, não tivemos chuvas nessa região, depois disso tivemos chuvas de baixo volume, então isso foi se acumulando e os problemas foram se aumentando, e a gente acabou rebaixando nossa possível colheita de 3,8 milhões de toneladas no primeiro momento, para hoje 3,1 milhões de toneladas. Já é um recuo da ordem de 17%, e ele deve piorar ainda esse índice de perdas, visto que a gente tem, depois desse levantamento feito, que resultou nesses 3,1 milhões de toneladas, a continuidade da seca e os danos por geadas que aconteceram no dia do levantamento sendo melhor apurados agora. Então, nos últimos relatórios que nós tivemos de campo, semanais, eles já apontavam que as condições das lavouras estavam bem piores. Há pouco tempo, a gente tinha praticamente ainda metade das lavouras a serem colhidas em condições boas, e hoje esse índice é só de 30%, com as lavouras em condições ruins sendo maioria hoje no estado. Para o agricultor, que está acostumado a lidar com as adversidades do campo, apesar da produtividade ter sido afetada pelo clima, o cultivo do trigo ainda tem um lado positivo. Está sendo ainda uma cultura viável, né? Uma cultura de inverno viável, para fazer uma rotação, né? Para não fazer sempre só aquela sucessão soja-milho, a gente insere o trigo no sistema para fazer uma rotação soja, milho, safrinha, no outro ano soja, trigo, invertendo as áreas, então a gente consegue fazer um bom uso, um bom manejo das áreas utilizando a cultura do trigo. Né? Questão de preço, de custo, como é que está fechando? Quantas sacos para pagar o custo? Eu já dá uns 48, 50 sacos de custo, né? Não está fora, e dá até, pelo valor que está hoje, ele é razoável, dá uma renda até, é razoável, não é ruim. Não é ótimo, mas não é ruim. Muito bem, vimos dois exemplos interessantes aí na reportagem, né, professor? E daqui para frente é seguir acompanhando o desenvolvimento da colheita do trigo no Paraná. Correto, Antoniela. Veja bem, toda cultura ela é sensível a alguns fatores climáticos. E o trigo também é sensível a isso aí, né? Então nós tivemos temperaturas altas, falta de chuva, né? Falta de água, algumas lavouras com geada, né? Então a estimativa realmente quanto se vai perder, vamos ter no final da colheita. Na hora que fechar a colheita, nós vamos ter condições de avaliar qual foi a produtividade e qual foi a produção. É isso mesmo, a gente vai seguir acompanhando daqui também, né? Correto. Muito bem. E essa semana na Fazenda Escola do Centro FAG foi realizado o plantio da mandioca. A técnica utilizada foi a da distribuição das manivas na vertical. A Isa explica o porquê. Em 2023, a produção de mandioca no Brasil teve um crescimento estimado de 1,3%, alcançando cerca de 18 milhões e 400 mil toneladas. Esse aumento foi impulsionado por uma expansão de 0,8% na área plantada, totalizando 1.230.000 hectares e uma produtividade média de quase 15 toneladas por hectare. Por falar em produção, a Fazenda Escola está iniciando o plantio das manivas de mandioca. Nesta área, optamos por manter o plantio das ramas na vertical ou em pé, como fizemos ano passado, apenas com alguns ajustes de espaçamento. Para o preparo dos camalhões, que tem aproximadamente 50 centímetros de altura, usamos um arado e o espaçamento ficou com aproximadamente 1 metro. Neste ano, nós decidimos realizar um ajuste prático em relação ao ano passado, em que os camalhões ficaram com espaçamento de 1,5 metro. Diminuindo o espaçamento, conseguimos otimizar o espaço de cultivo, ou seja, maior número de plantas em uma mesma área. As manivas foram cortadas com 15 a 20 centímetros. Plantamos 4.500 manivas, sendo 1.500 brancas e 3.000 da amarela. O espaçamento entre as plantas também foi ajustado. Com a experiência anterior, observamos que é possível deixar as manivas mais próximas, sendo de 50 centímetros e não mais com 60 centímetros como em 2023.
Vimos vantagens com esse tipo de plantio. De início, a produtividade por pé. Antes de adotar o sistema das manivas na vertical, era de aproximadamente 2,5 kg. Já com o cultivo das manivas na vertical, o volume médio colhido por pé foi de 3,5 kg a 4 kg. Além disso, o arranquio também ficou mais fácil, já que as raízes ficam sob o camalhão. Então não é necessário usar de tanta força para arrancar as raízes, sem contar que na maior parte dos pés elas continuam inteiras, sem quebrar na hora do arranquio. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Muito legal, Isa. Obrigada pelas informações e até semana que vem. Então a gente acompanhou aí, né, professor Celso, a Fazenda Escola utilizando essa técnica novamente, então foi um bom resultado. Aqui na Fazenda Escola foi um bom resultado. Na verdade, o agricultor tem que fazer aquilo que é melhor, fazer alguns testes, né? E verificar aquilo que ele pode ter rendimento maior, né? E a facilidade que tem de trabalhar, né? Então depende muito do tamanho, da mão de obra familiar e depende desse manejo que ele vai fazer em função do seu solo. É isso aí, muito bem. E agora está na hora da gente esclarecer algumas dúvidas que os amigos do Agrofag enviaram para a nossa equipe. Vamos lá, Agrofag pelo Brasil. E a gente segue falando de mandioca. Olha só aqui na tela, então, a pergunta que chegou no nosso canal no YouTube. Quem enviou para a gente essa pergunta foi o seu Arlindo, lá do sítio Sempre Verde, aqui de Cascavel. Qual variedade de mandioca ao cozinhar amolece em menos tempo? Então, para esclarecer essa dúvida, a gente conversou com o pesquisador do IDR Paraná, Vilmar Lima, que indicou 3 cultivares de mandioca, então, aí para o seu Arlindo saber. Está aqui na tela o nome delas. A IPR Upira, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, a IAC 57670, do Instituto Agronômico de Campinas e também a BRS 429, que é da Embrapa. Então, a gente agradece ao seu Vilmar pelas dicas e também desejamos aí um bom plantio para o seu Arlindo. E agora, o Igor Soares, que é lá da região nordeste do Brasil, viu uma reportagem nossa sobre a criação de ovinos e perguntou: olá, boa tarde. Ovinos da raça Texel adaptam-se bem ao nordeste brasileiro? Quem traz a resposta para o Igor é o médico veterinário Gustavo Rocha, que dá assistência para os criadores que mostramos na reportagem. Veja só o que ele diz. Olá, amigos do programa Agrofag, a todos. Aqui é Gustavo, médico veterinário. E respondendo aí o questionamento do Igor sobre se ovinos da raça Texel adaptam-se bem à região nordeste do Brasil. A raça Texel é uma raça lanada, produtora de carne, excelente produtora de carne, bom desempenho, precocidade, excelente musculatura, ossatura. E são animais que adaptam-se bem em qualquer região do nosso país. Precisa ser levado em consideração aí alguns pontos, como por exemplo o local de origem desses animais. De preferência que esses animais tenham como origem regiões mais quentes do nosso país, evitando aí regiões frias para que esses animais não sofram essa oscilação tão brusca de temperatura ambiente. Então, pode ter certeza que são animais que vão desempenhar bem, desempenham bem na região nordeste. É só mesmo tomar cuidado aí com a região que esses animais serão adquiridos para evitar problemas futuros aí quanto a essa oscilação de temperatura. Também quanto a aspectos sanitários, atentar que esses animais estejam aí em plena saúde, que sejam adquiridos aí com atestado de sanidade, que não haja possibilidade de ser transmitida doenças aí para o rebanho da propriedade. E basicamente são animais extremamente resistentes e produtivos que vão com certeza agregar aí na produção. É isso aí. Valeu, Gustavo, pelas orientações. E Igor, assim que você iniciar a criação, nos mande fotos e vídeos dos animais. A gente vai gostar de ver. E se você também tem alguma dúvida sobre o manejo de plantas ou de criações, fale com a gente pelo nosso WhatsApp, é no 45-3321-3970. Se você tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. O Show Rural de Inverno apresentou várias alternativas para alimentação animal. Uma delas foi a cevada forrageira,
Quem fala sobre o manejo dessa cultura é o pesquisador da Embrapa de Passo Fundo, Osmar Conte. Nós estamos aqui no espaço da Embrapa, no Show Rural de Inverno, e quem vai conversar com a gente sobre duas variedades de cevada destinadas à nutrição animal é o Osmar Conte, pesquisador da Embrapa lá de Passo Fundo. Seja bem-vindo, Osmar. Muito bem, bom dia. Bom dia. A gente então tem duas possibilidades aqui que vocês estão demonstrando para quem vem conhecer, né, aqui o espaço da Embrapa, e eu queria que você começasse falando da primeira delas. Acho que a gente pode começar por essa aqui, a Corbel, de ciclo mais longo, né? Tá bem, então a gente está falando das cevadas forrageiras, né? Então as cevadas forrageiras são uma alternativa aí para o produtor em termos de produção de alimento, né, para animais. Elas, ressaltando, né, como falei, são cevadas com foco forrageiro, elas não têm qualidade para malte, então para a indústria de cerveja, tá? Mas tem um potencial muito grande na parte da alimentação animal. A BRS Corbel, como você mencionou, é uma cevada de ciclo normal, de ciclo longo, de cultivo hibernal, mas com grande potencial de produção de biomassa, de forragem verde, né? E os usos dela, então, são para fazer silagem, alimento conservado, ou para colher o grão e também usar na alimentação animal. Nos dois usos ela tem um potencial muito grande, né? É uma produção de biomassa elevada, né? Vocês podem ver bastante número de colmos por área, um porte alto. Então, de fato, é uma cevada que ultrapassa facilmente 40 toneladas de matéria verde por hectare num ponto de colheita de silagem. E a produção de grãos também aí pode ultrapassar 6, 7 mil quilos de grão por hectare. Então, é uma cevada altamente produtiva. Uhum. Então, como você explicou, essa cevada forrageira aqui, o que a gente tem, é uma alternativa para a alimentação desse rebanho, né? Nesse caso, ou grão ou silagem o produtor vai optar. Nesse caso, o manejo vai ser o mesmo? O manejo em relação a uma cevada convencional vai ser o mesmo? Como que é que o produtor tem que se atentar para isso? Tá bem, assim ela representa uma alternativa à produção de alimento animal, porque ela pode ser cultivada no inverno, não compete com as áreas no verão, né, onde o milho é a base para qualquer alimento conservado. Então a cevada representa uma oportunidade de produzir alimento num período do ano que o solo está mais ocioso. Em relação ao manejo da cevada forrageira, em relação à cevada para a indústria de malte, não distingue muito. Aqui tem até facilidades, porque são cevadas que têm boas resistências às doenças. O controle de doenças em cevadas é um desafio um pouco maior do que os outros cereais de inverno, mas a BRS Corbel tem boas resistências aí às manchas foliares, que são o principal desafio. Mesmo assim, tem que ter uma atenção. O que a cevada exige mesmo é que o solo jamais pode estar com acidez ou alto teor de alumínio. Cevadas são muito sensíveis em relação a isso. Então tem que sempre buscar um talhão de alta fertilidade, de solo corrigido, para se ter uma boa produção de cevada. Antes de fazer então essa semeadura, esse plantio, tem que avaliar como é que está a qualidade desse solo. Exatamente, o produtor conhece o seu talhão, conhece a sua área, tem histórico de análise e vai escolher um bom talhão para fazer a cevada. Muito bem. Agora, em relação à BRS entre safras, o próprio nome já diz, tem um ciclo mais curto e ela vai entrar naquele período específico. Exatamente. Então, a BRS entre safras é uma cevada super precoce, é uma cevada aí que permite uma colheita de silagem em 75 dias a partir da semeadura. Então, isso denota que, de fato, ela é muito rápida no ciclo, né? Então, como você mencionou, né, entre safra já coloca ela assim como uma cultura de cultivo em janelas, né? Para quem colhe uma soja ou um milho verão, ele tem um espaço de cultivo entre o que vai vir no cultivo de inverno. É possível então usar a BRS entre safras aí com esse foco da alimentação animal, podendo fazer a silagem então com uma retirada do material extremamente precoce, ou seja, em 75 dias já faz a silagem e libera a área novamente. Ou então vou levar para a colheita de grãos, também com o propósito da alimentação animal, em até 100, 105 dias a partir da semeadura é possível colher o grão. Uhum. Então, apenas retomando contigo, Osmar, é preciso se atentar a esse período, então, do plantio, né? Aqui ela tem um ciclo mais curto, o solo tem que estar com uma boa qualidade, o manejo principalmente com foco nessa prevenção de doenças foliares e nesse sentido também a gente pode falar de economia. Exatamente. Então, atentar para esses aspectos mencionados, né, controle de doenças, a parte de exigência de solos
e o custo do alimento produzido, vamos dizer assim, já que o foco é a alimentação animal, o custo do quilo da matéria seca ou do quilo do grão é baixo em relação à produção de milho, por exemplo, né? Apesar dos volumes produzidos serem menores, mas o investimento também é menor, né? Mas eu vejo assim, a grande vantagem ainda é o momento que ela é cultivada, o momento que não compete com a cultura de verão, né? O produtor sempre quer ter a área para produzir soja, para produzir o milho grão no verão, né? Então, jogando parte da sua produção de alimento para os animais para dentro do inverno, tem essa vantagem de não competir com as áreas e é possível fazer com um custo relativamente baixo, um custo de quilo de silagem na casa dos 40, 50 centavos o quilo aí, é um custo baixo para a alimentação animal. Muito bem. Osmar, obrigada pela participação aqui com a gente e a gente se encontra nos próximos Show Rural de Inverno aqui. Isso aí, estou sempre à disposição. Obrigado. Agradecemos mais uma vez então ao Osmar e toda a equipe da Embrapa. Parabéns pelo trabalho. Na área da apicultura existe a possibilidade de produção de inúmeros derivados do mel. É o que faz a Silvana, que é de Realeza, no sudoeste do Paraná. Ela transforma um desses derivados em produtos que geram renda. São velas e tecidos que têm como base a cera das abelhas. Olha só. Direto de Realeza, aqui no Paraná, quem vai conversar com a gente, falando um pouco mais sobre empreendedorismo e também apicultura, é a Silvana Damin, que está aqui com a gente e vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Seja bem-vinda, Silvana. Bom dia, é um prazer estar aqui apresentando um pouquinho do nosso trabalho, principalmente na área da apicultura. Eu estou vendo alguns produtos e quem está em casa acompanhando a nossa entrevista está vendo alguns produtos. Aí eu consigo ver mel, tem velas, tem também os panos encerados que eu quero que você explique para a gente. E essa foi uma das alternativas que você encontrou na produção a partir desses produtos vindos da apicultura. Conta para mim como é que começou também a ideia de transformar apenas o mel e também a cera em outros subprodutos. Bom, nós comumente dizemos que as abelhas produzem muito mais que mel. Normalmente as pessoas atribuem sempre o produto das abelhas principal sendo o mel, e de fato é. No entanto, sabemos que as abelhas podem produzir própolis, podem produzir cera, podem produzir uma série de outros produtos ainda pouco estudados. Mas dentre eles, a cera é um dos produtos que possibilita a produção de muitos artesanatos. E aí, no nosso caso, nós viemos processando esses produtos, objetivando ter, de certa forma, uma agregação de valor aos produtos das abelhas. Então, hoje nós conseguimos transformar alguns dos produtos das abelhas em artesanatos, como, por exemplo, as velas, os panos encerados, que são muito atrativos e agregam valor a esse produto, essa matéria-prima que é a cera. A gente tem um bloco que eu consigo ver aí atrás de você, que é a cera bruta, né? É desse produto que você consegue, então, fazer essas outras produções? Sim, aqui nós temos um bloco que é um bloco de cera de abelha. Esse bloco ele é produzido a partir dos favos que são trocados e derretidos. A partir disso, esses blocos de cera, eles são fragmentados para o uso nos artesanatos. Então, nesse sentido, a abelha produz os seus opérculos, onde ela tem como objetivo o depósito de mel e dos próprios ovos, enfim, desenvolvendo toda a colônia, mas que, com o passar do tempo, esses favos sempre são trocados. Na apicultura, a troca de favos é uma necessidade hoje já de manejo. Então, a cera era um produto antigamente pouco valorizado. No entanto, hoje é um produto com grande valor comercial e também valor agregado. A partir disso, nós conseguimos utilizar a cera para a produção de vários produtos. Algo que chamou muito a atenção quando a gente começou a conversar, né, sobre esse assunto são os panos encerados. Para quem ainda não conhece, Silvana, eu queria que você explicasse como que eles funcionam, para que serve, né, esses panos encerados e como que funciona esse processo de fabricação deles. Conta para a gente. Sim, aqui eu tenho em mãos alguns exemplos de panos encerados. Eles estão dobrados. Eles são panos produzidos em tecido 100% algodão.
E nesse caso, os panos encerados, eles levam um processo de incrustação da cera e outras resinas vegetais. Nesse sentido, eu vou aqui demonstrar o uso de um desses panos. É um pano que foi incrustado com cera, e nesse sentido nós podemos utilizar para vários fins. Dentre eles, embalar alimentos, fechar, vedar potes, até mesmo fazer aquela decoração em potes de conserva, de geleia. E aqui eu vou fazer uma demonstração colocando uma fruta nesse pano. Nesse caso, a gente consegue, por exemplo, fazer com o próprio calor da mão, a moldagem da cera, do pano, e eu consigo levar essa minha fruta para vários locais. Além do mais, a cera tem propriedades antimicrobianas e permite uma certa transpiração natural das frutas, dos alimentos. Então, normalmente, panos encerados permitem uma maior conservação dos alimentos. Que bacana, que legal. Eu ainda não conhecia esse tipo de produto. E como que é feito, então? Você falou que ele é à base de algodão, mas ao mesmo tempo, como que é esse processo de também vincular com a cera? Então, nós escolhemos primeiramente um pano que não libere resíduos da tinta do qual ele foi colorido. E, na sequência, nós recortamos esses tecidos com tamanhos específicos em placas ou com auxílio do ferro. Nós fazemos um processo de incrustação. O que é essa incrustação? Normalmente nós derretemos a cera, aquele bloco, por exemplo, que eu mostrei há pouco, ele vai ser fragmentado, pesado, um volume adequado, e misturado com resinas vegetais, com cera de coco, e na sequência vai formar uma pasta. Essa pasta nós transferimos para o pano para incrustar ele, deixar ele com esse aspecto mais pegajoso. Isso faz com que ele possa ser durável por mais de um ano. Então, nós podemos reutilizar ele muitas vezes e acabamos conseguindo lavá-lo também. Então, acaba sendo um processo muito sustentável, além de tudo, porque nós normalmente conseguimos substituir o plástico filme em muitos processos usando os panos encerados. É uma alternativa bem sustentável mesmo. Bem bacana. Bem legal conhecer. Muito bom. E também quero falar um pouquinho sobre essas velas que chamam muito a atenção, essas velas que são feitas com esses favos. Silvana, a gente consegue ver um exemplo de algumas delas, e você tem o favo em si, ele solto também, que é como a gente vai até os apiários, né? Os produtores de mel nos mostram muitas vezes, quando a gente vai numa produção, a partir desse favo, desse bloco, né, que você consegue converter e transformar para uma vela. Como que funciona? Aqui eu tenho em mãos um processo sequencial o derretimento e o processo de alveolamento daquele bloco de cera bruta. Aquele bloco que eu mostrei há pouco é um bloco de cera bruta, que normalmente ele é processado. Então, essa cera ela normalmente pode ser utilizada para diferentes finalidades. Nós utilizamos, por exemplo, para os artesanatos, mas podemos produzir essas lâminas que normalmente são utilizadas na colmeia para que as abelhas consigam desenvolver os seus favos. E, por outro lado, essas lâminas elas têm o formato exato dos hexágonos que as abelhas vão construir esses favos. Então, ficam já com um certo desenho muito bonito para a produção de velas. E essas lâminas permitem que a gente produza velas a partir, então, desse desenho que fica muito bonito para, normalmente, velas decoradas. Muito importante o seu trabalho, Silvana. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco aí da sua experiência na apicultura, na produção artesanal, a partir dos produtos derivados aí, né, das abelhas. E obrigada por estar aqui com a gente no Agrofag. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza, divulgar o trabalho das abelhas é muito importante. As abelhas, cada vez mais, são seres valorizados em virtude que o homem está estudando, percebendo o papel que elas desempenham. E nós podermos aumentar essas populações de abelhas, tanto abelhas
do gênero Apis, quanto as abelhas sem ferrão, fazem com que nós possamos ter maior produção e também podermos ter lucratividade, renda. Isso é muito importante para a família do campo. Então, a apicultura, muitas vezes, ela entra como uma atividade que não é a principal, mas ela pode, com o passar do tempo, se a pessoa se adaptar ao trabalho, se tornar uma das atividades principais. E os derivados estão aqui para mostrar que a gente consegue agregar valor, ainda assim, a essa produção que sai lá do campo. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Silvana. Até a próxima. Até. Vamos conferir agora os preços no mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 124,00, a saca do milho R$ 51,00 e a saca do trigo R$ 80,00. Depois do intervalo, vamos falar sobre a avicultura, setor importante para a economia paranaense. No estúdio, especialistas avaliam a força da atividade e explicam o porquê o oeste do Paraná é referência na produção de aves. É já já. Professor, terminamos. Rei Fag, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário Fag, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Estamos de volta. O Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas é o Brasil o país que mais exporta frango. 1/3 do que é produzido aqui tem como destino o mercado externo. Esses números são reflexo de muito investimento em tecnologia e pesquisa e na qualificação do produtor rural. Esta propriedade fica em São Salvador, distrito de Cascavel. Nela estão instalados 3 aviários, com capacidade para abrigar 70.000 aves. O dono é o seu Milton, que começou na atividade há 10 anos. Ele é integrado à Copavel e entrega para a cooperativa 5 lotes de frango por ano. A cooperativa te dá o pintinho, te dá assistência técnica, a ração, né? Você entra com o quê? Com a mão de obra. O granjeiro, a luz, o aquecimento, que seja o sistema que hoje eu tenho, o sistema a gás e a lenha, né? Mas é um sistema assim que eu posso dizer para vocês que a tecnologia está evoluindo e o avicultor ele tem que acompanhar. Não tem outro caminho. Agora eu estou ampliando as granjas aqui de 70 a 75 mil para 100 mil aves, né? Para 100 mil aves. E tenho dito sempre que para o agricultor que tem pouca terra, o melhor investimento que tem é a avicultura. E muitos produtores rurais pensam igual ao seu Milton. Por isso, o Brasil é hoje o segundo país que mais produz frangos. Em 2023, foram quase 15 milhões de toneladas, 5 milhões destinadas para o mercado externo, o que torna o país o maior exportador de carne de frango do mundo. O Paraná ocupa uma posição de destaque nesse cenário. Produziu 4,5 milhões de toneladas em 2023, cerca de 30% de toda a produção nacional. No primeiro semestre deste ano, mais de 1 bilhão de aves foram abatidas no estado, um aumento de 24% em relação a 2019, apenas 5 anos atrás. A avicultura paranaense também se destaca pela geração de empregos. São quase 100 mil vagas diretas e ainda 1,5 milhão de pessoas que trabalham indiretamente com o setor. É o caso deste laboratório em Cascavel. São cerca de 150 funcionários que trabalham na análise de amostras que chegam de todo o país, tanto das cooperativas quanto das agroindústrias e de produtores independentes. Um volume médio de 100 mil exames por mês. Hoje o laboratório ele é credenciado pelo PNSA, então o Programa Nacional de Sanidade Avícola, né, que controla a salmonelose e a micoplasmose. Então nós recebemos as amostras do controle oficial. Também somos um laboratório acreditado ISO 17025, hoje temos mais de 100 ensaios acreditados, que é uma certificação internacional
que nos capacita que os resultados do Mercolab sejam usados em mais de 150 países no mundo. O compromisso com a sanidade e a qualidade da produção avícola é reforçado por encontros como esse, realizado no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. Aproximadamente 400 pessoas acompanharam palestras com especialistas e profissionais do setor. Entre os participantes, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse setor é um setor que tem um PIB de mais de 121 bilhões de reais, 4 milhões de pessoas direta e indiretamente vinculadas à cadeia, 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e mais de 50 mil pequenas famílias produtoras em integração. Ele traz uma receita cambial para o Brasil, em média, de 12 bilhões e meio por ano. Se pegarmos o boi junto com aves e suínos, nos últimos 20 anos, nós trouxemos a receita cambial para o Brasil mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Por isso ele tem uma importância muito positiva, especialmente em 2 pilares. O primeiro dele, garantir a segurança alimentar do brasileiro. Nós produzimos frango e suíno para alimentar o brasileiro e não deixar faltar comida no nosso dia a dia. Mas, além disso, nós ajudamos a trazer receitas de dinheiro que vem de fora a distribuir para a sociedade. Como, por exemplo, os municípios que têm indústrias de aves e suínos e a produção de ovos, eles têm um IDH e uma geração de receitas e impostos muito maior do que o município do mesmo tamanho. Então, por isso que é um setor muito importante para o Brasil, que cuida desses pontos que são essenciais para a nossa vida. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essa qualidade na avicultura. Para isso a gente recebe 2 especialistas no assunto. Quem está com a gente mais uma vez aqui no estúdio, o seu Roberto Keifer, presidente do Sindavipar. Bom dia, seu Roberto. Bom dia. Prazer novamente estar de volta aqui nessa maravilhosa FAG, essa maravilhosa KTV. É muito bom estar com vocês. Show de bola. Vamos conversar então aí sobre esse setor que só cresce, né? Quem está aqui com a gente também é o seu Alberto Bach, diretor da Mercolab. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Estamos aí à disposição. Eu já começo, então, dirigindo aí a palavra ao senhor, no sentido de como a avicultura tem esse potencial a partir dessa qualidade sanitária que a gente vem percebendo aí e vendo que esse mercado depende muito dessa qualidade técnica. Como que o senhor avalia no mercado há muitos anos? Vivendo a avicultura brasileira, nós podemos nos orgulhar do padrão sanitário, da qualidade sanitária que o nosso plantel tem. E, claro, isso é uma conquista de muitos anos. É uma conquista da indústria, é uma conquista das equipes técnicas, com auxílio, a coordenação geral também do nosso governo, o governo federal. E nós nos destacamos no mundo porque temos controles de enfermidades que o mundo se preocupa e nós temos elas sob controle. Principalmente a Newcastle e a influenza são 2 enfermidades que assolam a avicultura mundial e até agora nós temos elas sob controle. Nunca tivemos a influenza, isso é um privilégio, mas é também resultado de esforço da indústria, da equipe técnica, enfim, do governo. E a Newcastle já tivemos no passado, mas agora, recentemente, um surto que aconteceu muito pontual, plenamente controlado. Então, estamos demonstrando para o mundo que as doenças piores nós estamos sabendo como controlar. E as demais, também temos programas de monitoramento, vacinas, e, enfim, e somos capazes, com a estrutura toda de biosseguridade, que as indústrias implementaram, que os produtores implementaram e utilizam no dia a dia. Então, nesse conjunto todo, nós temos uma sanidade que é invejável para o mundo. É isso aí, é um verdadeiro exemplo mesmo, né? E nesse quesito da biosseguridade, hoje o Brasil realmente leva muito a sério essas questões e se tornou aí o maior exportador mundial, né, seu Roberto? O segundo maior produtor mundial e o primeiro em exportação mundial. A gente somando os números dos americanos e dos europeus não chega no nosso. São mais de 5 milhões e 200 mil toneladas esse ano que nós vamos exportar. Nós vamos produzir mais de 15 milhões no Brasil todo. Então, como nós temos esse tipo de segmento tão forte, as indústrias modernas, instaladas com equipamento de última geração, qual é o grande desafio nosso? É ter sanidade. Quando nós temos um status livre de influenza aviar, como nós temos hoje, com um casozinho, como o Alberto falou agora há pouco, de uma Newcastle, resolvida, um único caso, nós temos, então, o desafio de manter esse tipo de status sanitário para que a gente conquiste cada vez mais o mundo, porque nós temos hoje
mais de 150 países compradores do Brasil, né? Esse status de qualidade de produto que nós temos e tal faz com que cada vez mais a confiança do outro lado em vir para o nosso lado, né? De vir para comprar do Brasil. E nós temos esse desafio, manter isto. Então a seriedade é muito grande em granjas de matrizes, como eu disse, de recria, na produção. Quando a gente leva um pintinho para o aviário, já tem que levar ele com uma formatação 100% livre de qualquer enfermidade. Por quê? O frango hoje, ele vem muito rápido. Nós estamos falando de conversão 1,5. 1,5 kg de ração se transforma em 1 kg de carne. Então você tem aviários modernos, com tecnologia de ponta, automatizados. Você tem um sistema de alimentação hoje que a gente busca no mundo o que é melhor em termos de vitaminas, minerais, probióticos, etc, etc. Para você trazer esse frango mais rápido. Então hoje é tudo eficiência. Sim. E a sanidade tem que estar colocada na mesa. Com certeza. Senhor Alberto, hoje a gente vê o Brasil o maior exportador, né? E quando a gente pensa em doenças, a gente fica meio temeroso, né? Mas a ideia mudou um pouco, né? Porque hoje você consegue ver a doença mais localizada. Antigamente se fechava tudo, né? Quais são os critérios que se usa? Como vocês estão fazendo para você, assim, liberar uma parte, não liberar outra, um estado? Principalmente, sim, houve uma mudança dos critérios. Não muito drástica, mas houve uma mudança. Uma percepção que você tinha no passado, que no caso de influenza e Newcastle, que são duas doenças que produzem grandes perdas nos plantéis, os países que compram, eles dizem, eu não quero comprar de um país que tenha doença, certo? Então esse basicamente era um critério do passado. Bom, essas doenças estão circulando no mundo e nós estamos aprendendo com novas vacinas, aprendendo a diagnosticar melhor e controlar melhor. E com isso, e considerando também que o Brasil é um continente em termos de tamanho. Hoje já tem uma percepção diferente. Então, hoje, no próprio, em off aqui, estávamos conversando com o Roberto, de que o presidente da BPA, o Ricardo Santin, uma das atividades dele é ir ao redor do mundo e explicar aquilo que nós temos. Em eventualidade de isso acontecer, as implicâncias vão ser bem menor. Então, nós conhecemos isso, nós sabemos como controlar, nós já demonstramos isso, somos capazes, e o mundo, sabendo disso, não vão impor severas penalidades em caso de ocorrer. Mas nós estamos numa situação que não está acontecendo no Brasil, e como comentado anteriormente, a Newcastle aconteceu, rapidamente controlado. Então, entendendo como a doença se comporta, conversando com os clientes, nós estamos num novo arranjo, não que estamos absolutamente seguros, estamos sujeitos a esses eventos, mas se eles acontecerem, nós temos estratégia de como controlar e ter um impacto menor possível assim, na interrupção das exportações e nas consequências, vamos dizer assim, de piora dos resultados. Né? Senhor Roberto, como é que está a credibilidade desse produto nosso lá fora? Você viaja muito aí. Roberto. Vou dizer assim, é um orgulho nosso. Uhum. O Roberto pode confirmar que também tem visitado, mas a gente tem a oportunidade de visitar vários países e é espetacular quando as pessoas nos aproximam de nós e nos identificam e veem como uma avicultura referência. Então, eles veem o Brasil como um padrão de qualidade, referência em sanidade, em qualidade de produção. E eles vêm para cá. Nós, no nosso laboratório, fizemos treinamento. Dias atrás, recebemos uma turma da América do Sul para ser treinada aqui no Brasil. Olha só. Sobre o controle da doença, interpretação dos resultados e como fazer diagnóstico. E aí, quando a gente vai para a Ásia, para o Oriente Médio e mesmo a Europa, é muito bom, é muito bom. Oxalá que toda a indústria do Brasil fosse que nem a avicultura, que tivesse esse destaque e essa consideração. Eles nos veem como referência em qualidade, em eficiência na produção. Senhor Roberto, o senhor acredita que essa sanidade, essa qualidade do nosso produto está fazendo crescer cada vez mais lá fora? E dando esse intercâmbio também do pessoal vir aqui e conhecer o que nós estamos fazendo? Hoje eles estão vindo olhar como é que nós estamos produzindo. Exatamente. E isso é um grande diferencial. Hoje nós somos uma referência. Até porque as casas genéticas estão todas instaladas aqui hoje no Brasil, até com bisavós, avós e a matriz que vai para o mercado para fazer o frango. Eles estão instalados aqui dentro. Hoje as fábricas mais modernas em termos de alimentação, digamos no geral, vitaminas, minerais e tal, estão sendo produzidas aqui dentro do Brasil hoje. Se não são, é importado para aquela empresa que tem lá fora uma produção maior, talvez, e aí
nós somos beneficiados também por essa tecnologia. Então, assim, somando tudo isso, nós estamos, assim, em primeiro lugar, não é por nada, porque nós somos hoje o melhor produtor. Nós temos um clima tropical, nós temos soja e milho à vontade, somos um grande exportador de soja e milho, né? Então, nós temos gente, nós temos a tecnologia implantada. Aqui no Brasil, nós vamos ser cada vez maior em produção, conforme os países requisitam nossos volumes. Recentemente, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos o embaixador da Índia aqui no Paraná, na Federação das Indústrias. Eu, como vice-presidente da indústria, tive a honra de receber esse embaixador. Damos uma carta para ele, assinado por mim, Sindiavipar, Avicultura do Paraná, e a BPA, o Ricardo Santin. Embaixador, Índia, 1 bilhão e 600 mil pessoas, não compra nada do Brasil. Qual é a tendência? Ele explicou, hoje nós temos 400 milhões de pessoas, 2 Brasis, de comprador, que tem poder de compra, e nós temos ainda 1 bilhão e 200 que não estão no poder de compra. Crescimento de 8, 9% ao ano do seu PIB. Vai chegar a cada ano 30 milhões de pessoas crescendo, podendo ser um comprador. O que nós vamos fazer? Nós somos convidados a visitar a Índia, ver como é que funciona essa avicultura lá dentro, porque eles têm um hábito alimentar, não tanto na proteína, né, mas na questão de vegetais, mas os hábitos vão mudando. Como a China, no passado, era um exportador de frango, eu já é o maior importador de frangos do mundo, digamos assim. Então, eu acho assim, olhando para o mapa do mundo, as tendências que nós temos de crescimento em vários outros países, nós temos todo ano para ganhar. O que a gente prega aqui como a BPA e a gente prega como Sindiavipar? Nós temos que ter a responsabilidade de produzir aquilo que nós temos de consumo interno, que é 45, 46 quilos per capita. E essa exportação que nós temos, que é 1/3 do volume que a gente produz. Produzimos 15, exportamos 5. Sobra os 9 e pouco, quase 10. Ou seja, esse é o consumo per capita. Não vamos exagerar na produção. Vamos manter um equilíbrio, porque assim a gente mantém a rentabilidade que o setor exige. Porque nós temos que estar trocando de equipamentos todos os dias. Todo dia vem coisa nova, automação, entendeu? Tecnologia nova. E tu tem que estar inovando. Tudo que nós tínhamos no passado, 30, 40 anos atrás, hoje não serve mais nada de equipamento. Nem no meu incubatório, nem nas minhas granjas de produção. Isso vai renovando. Precisa se atualizar. Então, é um setor que tem que manter uma rentabilidade boa para que a gente continue investindo. E conforme o mundo vai pedindo, nós vamos produzindo. Com certeza. É interessante a gente falar da tecnificação também de todo o setor, né? Desde lá do produtor até nas análises laboratoriais. E é o que a gente consegue ver dessa tecnificação, dessa atualização. Eu vou voltar para um ponto com o seu Alberto para a gente destacar o que foi demonstrado na reportagem, também da questão de preocupações como salmonela, que hoje em dia estão sendo muito bem direcionados e tratados para que essa confiança, além do mercado externo, aqui no mercado interno também possa ser vista, né? Como que hoje vocês também trabalham essa tecnificação para avançar nesse sentido? Exato. Olha só, muito interessante. Eu vou fazer um comentário que eu acho que talvez a maioria dos ouvintes ou daqueles que estão nos assistindo não sabem. O Merclab faz em torno lá, comentamos anteriormente, 150 mil análises por mês. Mais de 90% delas é prevenção, é monitoramento. Não é que as aves têm algum tipo de doença. Mas nós controlamos a qualidade da cama, a qualidade da água, a qualidade da ração, a qualidade das vacinas, as respostas das vacinas, tudo preventivamente. E o que o Roberto comentou anteriormente também, esse fato de granjas, de ter banho na entrada, troca de roupa, todo esse cuidado, tudo, é todo preventivo. Não tem outra espécie animal que faça tanto análise preventiva, não deixar as doenças acontecerem. Então, a atividade do nosso laboratório, grande parte dela, mais de 90% de todo o nosso envolvimento é na prevenção. Evitar que as doenças entrem, ou caso entrem, que eventualmente acontece, pegar bem no início para que elas não se disseminem, para que elas não se espalhem para todos os plantéis. Interessante saber o seguinte, o produto nosso de exportação e o produto do mercado interno é o mesmo. Certo. A gente produz numa escala lá, digamos, 500 mil frangos por dia, você tem aqui uma linha que você divide para ir para exportação, pelo tipo do corte, e a outra parte aqui vai para o consumo interno.
é o mesmo produto, a qualidade nossa é espetacular. A gente agradece a participação de vocês aqui conosco no Agrofag e vamos seguir acompanhando esse setor tão importante. Muito obrigada, seu Roberto. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Seu Alberto também, seja bem-vindo mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado e à disposição. Muito bem. Agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A semana no Paraná foi marcada pela presença da fumaça proveniente dos incêndios na região norte do país. A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30% em muitos setores do estado. Mas, com a chegada da frente fria que avança sobre o sul do país nesse fim de semana, a situação deve mudar. A instabilidade toma conta. E nesse cenário, as temperaturas aqui nas cidades do oeste do Paraná ficam amenas. Em Cascavel estão previstos 15 milímetros de chuva, de acordo com o CIMEPAR. A mínima hoje é de 15 e a máxima é de 21 graus. Amanhã o tempo deve abrir e o sol prevalece. Ainda assim, a temperatura cai um pouco. Os termômetros ficam entre 12 até 23 graus. Na terça, o tempo segue estável, com variação dos 13 aos 24. E para a quarta, pancadas de chuva são previstas, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Agora vamos ver como ficam as condições em Guaíra. Pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia hoje, com um volume próximo a 12 milímetros. A variação da temperatura fica entre 18 a 20 graus. Amanhã, céu claro e termômetros entre 15 a 26. Na terça, o tempo segue fresco, sem chances de chuva. A mínima é de 16 e a máxima é de 27 graus. Já na quarta, o tempo fecha novamente e o volume de precipitação deve ser de 40 milímetros. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. E o céu de Foz hoje segue com alta concentração de nuvens, mas conforme o CIMEPAR não deve chover. Mínima hoje é de 16 e máxima de 22 graus. Amanhã a sensação térmica continua agradável, entre 15 a 25 graus. Céu limpo também, e dessa forma continua na terça-feira, que deve registrar temperaturas entre 16 e 26 graus. Chuva volta para a cidade na quarta e deve ocorrer de forma breve. A sensação ainda é agradável na cidade fronteira, mínima de 17 e máxima de 24 graus. No próximo bloco tem produção de queijos em Palotina. É daqui a pouco. Professor, terminamos. Reifag, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. A agroindústria representa uma força para o setor rural. São iniciativas empreendedoras que envolvem criatividade e quase sempre a participação da família. Em Palotina, os Bombacini fabricam queijos finos e já foram até premiados. Acompanhe. Nesta área rural de 20 hectares em Palotina, no oeste do Paraná, as atividades agrícolas são divididas entre lavoura de grãos, aviários e criação de gado de leite. Atualmente são 30 vacas em lactação, da raça Jersey e Jersey Holanda. A criação é em confinamento e segue uma alimentação balanceada, com a mistura de silagem de milho, ração, minerais e pré-secado. Aqui são 2 ordenhas por dia, uma às 6 da manhã e outra às 5 da tarde. A média diária de leite é de 750 litros. A gente tem um sistema de ordenha canalizada, espinha de peixe, né? Ela comporta 4 animais de cada lado. Esse leite já vai sem contato nenhum com o ordenhador para a sala sala do resfriador. E dessa sala do resfriador ela é bombeada até a agroindústria, onde a gente transforma esse leite em queijo. Para a produção de queijos do dia, serão utilizados 500 litros de leite. A média é de 6 litros para cada quilo de queijo. Aqui é a nossa agroindústria, o leite vem da nossa
sala de ordenha, né, do tanque de ordenha, onde que sai da sala de ordenha, ele vem para a nossa agroindústria. Ele vem canalizado, tá? Aproximadamente fica longe 70 metros daqui, nossa ordenha. Então ele vem no tanque pulmão ali. Ele é recebido, é feito a pasteurização e daí ele é destinado para queijo matique. Nossa queijo matique, ela comporta até 1000 litros de leite. É composto o leite pasteurizado já, é feita a fermentação, a coagulação, né? Depois desse período, o próprio equipamento faz o corte da massa e vai para a drenagem do soro. Esse processo é manual. O casal vai retirando a massa do tanque e colocando nas formas, de acordo com o tamanho para cada tipo de queijo. Essa etapa que você fez aqui hoje, no caso, é para um tipo de queijo ou quantos que você fez? Essa etapa que a gente fez aqui hoje, ela se denomina 4 tipos de queijo que a gente produz. Esses queijos são o frescal, que é um queijo de 0 dias, aí é um queijo colonial, é um queijo de 6 a 7 dias, e daí parte para um queijo meia cura, que é o nosso queijo meia cura, ele é 15 a 20 dias, e daí já parte também para o queijo maturado, que é um queijo acima de 40 dias. Toda a massa informada, agora são colocadas na prensa pneumática. Aqui faz uma compressão para retirar o máximo de soro. Depois que sai aqui da prensa, qual que é a próxima etapa? A hora que ele sai da prensa, o frescal ele é embalado imediatamente, né? Ele fica por mais ou menos 1h30, 2 horas na prensa. Aí em seguida ele já é embalado a vácuo. E os demais, eles vão ficar 24 horas na prensa, até amanhã, dia seguinte, né? Que daí é onde eles vão entrar na câmara fria de maturação, daí no caso. Na câmara fria é onde será determinada a quantidade de dias necessários e a temperatura para o tipo de queijo que deseja vender. Ou seja, meia cura com 20 dias ou maturado acima de 60 dias. Então, a câmara fria, a gente tem 2 câmaras aqui. Uma câmara que é usada para salga e dessoração, que é onde entra os queijos finos, que é colocado na salga, né? Esse nosso queijo aqui, ele é colocado sal na massa já direto, então ele não precisa ir para salga. Aí essa câmara fria fica em torno de 8 a 10 graus, para dar uma secada no queijo. Quando passa para a cama de maturação, fica aqui por volta de 7 a 8 dias, 10 dias. Quando passa para a cama de maturação, a temperatura fica entre 12 e 14 graus. Alcélio faz questão de mostrar alguns queijos que ele produz aqui na agroindústria e que fazem sucesso, inclusive com premiações em concursos. Esse é nosso queijo Bel Paese, uma peça de aproximadamente 4,5 kg, onde a gente usa a tecnologia do Biopark na produção. Esse queijo já recebeu medalha de prata no Mundial de Queijos, em São Paulo, e agora, recentemente, ficou entre os melhores queijos do Brasil, com medalha de ouro em Santa Catarina. Esse aqui, então, é nosso queijo parmesão, com maturação de 1 ano. Tá? Ele recebe essa película preta, a cor dele aqui, recebe uma película preta, é uma resina alimentícia, podendo ser consumida ou na hora do consumo ela pode ser tirada, é como se fosse um plastiquinho. É para proteger o queijo de entrada de fungos e bactérias. Então ele deixa o queijo com a umidade adequada e protege ainda contra fungos e bactérias. Todos os queijos são comercializados em Palotina e região, e principalmente aqui na loja ao lado da agroindústria, onde o cliente pode fazer uma degustação para conhecer melhor os produtos. Hoje, a produção que a gente acompanhou aqui resultaram em 4 tipos de queijos. Alcélio, fala um pouco pra gente das características de cada uma delas. Então, a gente produziu aqui a nossa base, que é o queijo frescal. É um queijo de aceitação por todos, né? Vamos dizer assim, desde de criança até pessoas de mais idade, um queijo suave. A gente tem aqui o meia cura, que é um queijo leve, que a gente tem uma grande parte do nosso rebanho constitui do leite A2A2, que deixa o queijo mais leve, tá? E a gente tem aqui o colonial e também o maturado. O colonial é um queijo de 7 dias, também remetendo aquele gostinho de queijo da roça. Então, depois de toda a produção, agora é o momento de degustar também, né? Exatamente, pode ficar à vontade. Vamos lá.
textura, né? A qualidade é... Sim, tem uma textura bem macia, bem amanteigada, né? A gente sente a diferença mesmo na qualidade, sim, né? sim. Da produção. Confira agora os preços das carnes no agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 235,00 em Cascavel. O quilo do suíno, R$ 6,40. E o quilo do frango, R$ 4,00. Agora chegou o momento da gente dar uma olhada nas fotos e vídeos que foram enviados para a nossa equipe nas redes sociais de o que aconteceu aqui nos bastidores durante a semana também. Falando nisso, em bastidor, olha só quem veio até o estúdio do Agrofag. O Reinaldo Japper recepcionou a equipe do Colégio Estadual Agrícola de Toledo, CAET, né, com os coordenadores que vieram conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. Eles que estão sempre com a gente, mandando informações, dicas de reportagem. Um abração para eles, né, professor? Parceiros nossos. Parceiros demais. Um abraço para vocês que vieram conhecer aqui os nossos bastidores. Tem também, olha só, as fotos do Arthur, da Manuela e da mãe, da Ju, que é a nossa estagiária nesse período, que foram até um Pesca e Pague aqui, né, de Toledo e participaram aí então desse momento de diversão juntos. Que linda essas fotos, né? Segundo ela, o Arthur ama uma pescaria. Opa, tá no lugar certo. Que lindo. Olha que bonito. Olha só, que amor. Então, a Giovana Ritter mandou essa foto da filhinha dela com as orquídeas, então, que ela colheu no sítio da mãe. E olha só, ela disse que cada mêsversário ela faz uma comemoração, né? E que nesse ela resolveu fazer com as orquídeas, então, que estavam floridas, muito lindas. Muito criativo. Show de bola. Essa é uma foto que foi enviada pelo Leonardo Conceição, lá da região de São Salvador, na produção de feno. Muito bem. Agora vamos para os recados, então, aqui, para você que quer participar aí da Feira Sabores do Paraná. O prazo foi prorrogado, então até dia 16 de setembro você pode fazer a sua inscrição para participar desse evento que vai acontecer em Curitiba. É um evento da Secretaria de Agricultura do Paraná que promove e também divulga o trabalho de agroindústrias aqui do estado. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela e quem quiser então fazer a sua inscrição tem até o dia 16. Muito bem, temos também aí a indicação de um evento que vai acontecer em Foz do Iguaçu dos dias 24 até o dia 26 desse mês, falando aí sobre o Congresso Internacional com mais de 40 conferencistas de 18 países que vão participar dessa feira, então, de negócios a respeito da piscicultura. Olha só, esse evento, então, tem todos os detalhes na tela, vai acontecer lá no Maestra Grande Convention Center, Recanto Cataratas, Termas e Resort em Foz do Iguaçu, 24 a 26 desse mês. Temos também o Empretec Rural, que é uma indicação aqui para produtores rurais que querem empreender ou transformar a propriedade rural em um empreendimento lucrativo. Então, os detalhes desse curso, né, é uma formação realizada aí pelo Sindicato Rural, junto com o Sistema FAEP-Senar, para produtores que querem empreender no campo. São cursos importantes. Muito bem. Outro recado importante aqui, professor Celso, até dia 30 desse mês, o prazo então para inscrição para o prêmio Saber Agropecuário aqui, que vai ser realizado no City Farm Fag nos dias 22 e 23 de novembro. O evento então é nessa data, mas você que quer participar e tem aí essa chance de divulgar o seu trabalho e concorrer a um prêmio, hein? São R$36 mil distribuídos entre os prêmios da agronomia e da medicina veterinária. Participe, faça sua inscrição no site do City Farm. É com esse recado que a gente indica aqui para vocês nas nossas redes sociais e a gente encerra esse quadro. E, professor Celso, te vejo na semana que vem em mais um Agrofag. Até a semana que vem, Antoniela, até a semana que vem para vocês. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.